Muito boa noite. Nosso grupo é formado pelo Herbert Gonçalves, Lucas Adriel e eu, Luiz Guilherme. E o título do nosso projeto é Estratégias baseadas em ciência de dados para a redução da criminalidade em São Paulo. O que o nosso projeto propõe? A aplicação de técnicas de ciência de dados para analisar padrões criminais e fatores de risco na região metropolitana de São Paulo, com o objetivo de subsidiar políticas públicas de uma maneira mais eficaz. A nossa pesquisa envolve a coleta e organização dos dados, a identificação dos padrões temporais e geográficos, o uso de machine learning para prever áreas de risco, a análise de correlações socioeconômicas e a geração de visualizações interativas para acabar apoiando as decisões no fim do projeto. A nossa justificativa para fazer esse trabalho é que a segurança pública enfrenta desafios complexos e as decisões intuitivas podem resultar em um uso ineficiente dos dados. Seria muito ideal a gente ter decisões estruturadas por dados. O nosso estudo ele integra então a tecnologia e a ciência de dados para otimizar a alocação de recursos, contribuindo para a redução da criminalidade e, o mais importante, o aumento da sensação de segurança da população. Os nossos objetivos, né, começando pelo geral, é analisar padrões criminais e fatores de risco em São Paulo, usando técnicas de ciência de dados, visando fornecer insights para ações preventivas e políticas públicas mais eficazes. Os nossos objetivos específicos são coletar e organizar os dados de ocorrências criminais na região metropolitana de São Paulo, identificar os padrões temporais e geográficos, aplicar machine learning para previsão de áreas de risco, avaliar a correlação entre fatores socioeconômicos e a criminalidade e gerar as visualizações interativas e sugerir recomendações de políticas públicas no futuro, no fim do projeto. Bom, falando um pouco sobre as metas e usuários, que são o alvo, né, do nosso projeto, as nossas metas incluem um dataset tratado e modelos validados. O painel interativo ele será funcional no final do projeto e os usuários incluem os gestores públicos e os pesquisadores. Como itens aqui dentro de metas e usuários, a gente tem um dataset tratado, que vai se tratar dos dados limpos e prontos para análise. Modelos preditivos validados, que vai incluir uma métrica de acurácia igual ou superior a 70%. O nosso painel interativo funcional, que vai se tratar de ferramentas para tomada de decisão. E os usuários serão o poder público, os analistas e a sociedade civil. Tratando sobre a nossa metodologia, a nossa abordagem técnica, o nosso trabalho vai envolver uma abordagem exploratória e descritiva, que vai combinar métodos qualitativos e quantitativos, dessa forma garantindo uma robustez na nossa análise. E falando sobre os passos aqui da metodologia, a gente tem, em primeiro lugar, a coleta de dados oficial, que vai se tratar do SSP São Paulo e IBGE, que vão ser nossas duas fontes primárias. Não significa que vai ser as únicas, mas a maioria dos dados vão ser tirados dessas duas fontes. Tem tratamento de dados, a gente vai utilizar o Excel e o Python, principalmente a biblioteca Pandas para a limpeza dos dados. Aí vem a análise exploratória, que vai se tratar de gráficos de séries temporais e mapas de calor. Modelagem preditiva, com algoritmos de classificação para hotspots, que são pontos de calor, né, de concentração da criminalidade. E tem a visualização interativa, que vai se tratar de dashboards em Power BI ou web. E falando um pouco sobre as provisões e avaliação do projeto, para o desenvolvimento do projeto, a gente vai precisar de alguns recursos fundamentais, como um computador com Python, especialmente com as bibliotecas Pandas e o Matplotlib, o Excel e o Power BI, e os acessos a algumas APIs, como da SSP São Paulo e do IBGE. E como avaliação do projeto, a gente vai utilizar os indicadores de desempenho dos modelos, como acurácia e recal, e métricas de correlação estatísticas, como o p-valor, e o feedback qualitativo dos usuários. O projeto vai ter uma duração de 18 meses, dividido em etapas. Cada fase
é planejada para garantir o processo contínuo do processo. A entrega final é a validação de todos os módulos e das etapas. Então, do mês 1 ao mês 3 será a coleta e organização dos dados, do mês 4 ao 6 a análise exploratória das correlações, do mês 7 ao 9 a modelagem preditiva, do mês 10 a 12 a visualização interativa, do mês 13 ao 18 a validação e entrega final do projeto. E os indicadores de resultado e impacto, que vão ser os indicadores que monitoram a precisão e a qualidade da implantação do projeto, que vai nos trazer a visualização do projeto em si, né? E o impacto, que vai ser da redução da criminalidade, que é nosso objetivo. Então, ele vai ter uma acurácia mínima de 70%, 100% da completude dos dados, que serão a garantia de dados preenchidos, e no caso o feedback do usuário, né, que será a avaliação qualitativa, que será a busca de 5. E é isso.